Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a última aula desse módulo tão precioso. Eu quero falar hoje sobre a relação do homem com Deus e com o próximo, ok? Nós vamos falar dessa restauração, da relação do homem com Deus e o próximo. Vamos no objetivo dessa aula. Eu quero explorar aqui a relação do homem com Deus e com o próximo. E aí eu quero destacar o propósito original da criação, os efeitos da queda, os efeitos do pecado e a restauração que veio por meio de Cristo. E vamos fazer isso com base em fundamentos teológicos e bíblicos. Vamos lá. Primeiro, o homem foi criado para a comunhão com Deus. Eu venho falando sobre isso. Então, o principal propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele, de Deus, para sempre. Isaías 43, 7, a todos que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória. Então, o homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Qual que é o seu propósito? Glorificar a Deus. Qual que é o meu propósito? Glorificar a Deus. Isso significa o quê? Refletir o caráter de Deus em todas as áreas da vida. Isso quer dizer que eu e você fomos criados para quê? Para refletir o caráter de Deus em todas as áreas da vida. E aqui tem algo para a gente aprender. A gente vê dentro da igreja a pessoa expressando o caráter de Deus em uma área da vida e na outra ela expressa o caráter, parece que é do diabo. Irmão, não tem como. A redenção é trazer você ao estado original. E o estado original é o quê? O homem foi criado para refletir a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. O homem foi criado para também viver em comunhão com Deus. Salmo 16, 11 diz assim: Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há prazeres para sempre. A comunhão com Deus é fonte de alegria, ela é fonte de propósito e ela é fonte de satisfação. Se está faltando alegria, propósito, satisfação, meu irmão, então volte para esse lugar de comunhão com Deus. O Wayne Grudem explica que todo o propósito principal da existência humana é glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus por meio da obediência, da adoração e do deleite nele. Nós fomos chamados para nos deleitar em Deus. E isso é possível porque o homem foi criado à imagem de Deus, a imago Dei. Por isso que ele tem essa capacidade para relacionar-se com Deus de maneira única. Agora, quando vem o pecado rompe essa comunhão. Mas quando Cristo vem, essa comunhão é restaurada. Vamos entender isso. Nós falamos dessa relação na vertical com Deus. Agora vamos falar na relação horizontal, que é a relação com o próximo. Temos a relação com Deus, mas temos a relação com o próximo. Mateus 22, 39, Jesus resume os mandamentos em dois: amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, verso 37 até o 39. Então vamos lá. O amor ao próximo, ele é uma extensão do amor de Deus. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Escute isso. Se eu não amo na vertical, se eu não amo Deus, eu vou ter essa incapacidade de amar ao próximo. Então, amar ao próximo era uma extensão do amor a Deus. Por quê? Porque ele reflete a imagem de Deus no outro. E isso demonstra uma obediência ao chamado de Cristo. João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 20, ele diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois Deus não ama, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então aqui, gente, eu já vi tanto isso. Eu falei, não, eu amo a Deus, pastor, mas eu não suporto aquele irmãozinho. Eu odeio aquele irmão. Ele está dizendo assim, se eu amo a Deus, esse amor vai ser demonstrado na horizontal. Então, o amor ao próximo, ele é uma evidência de uma relação genuína com Deus. O Wayne Grudem vai dizer assim, e ele destaca que os relacionamentos humanos
são parte do desígnio original de Deus para a humanidade. Então, amar o próximo reflete a harmonia e a comunhão dentro da Trindade. Na ética cristã, e no segundo ano nós vamos ter aula de ética aqui, cristã, a ética cristã baseia-se no reconhecimento do outro como portador da imagem de Deus. Lembra do que eu falei? Se o ser humano, se o outro tem imagem de Deus, isso confere a ele dignidade, confere a ele valor, a cada pessoa, a cada pessoa. E aí nós temos a relação com Deus, a relação com o próximo. E aí eu quero falar sobre a restauração dos relacionamentos em Cristo. Por quê? Porque quando veio o pecado, quebrou a relação com Deus e quebrou a relação com o próximo. Isso é tão forte que quando houve o pecado, vamos ver o primeiro homicídio de um irmão matando o outro irmão. Então em Cristo nós temos unidade e reconciliação. Efésios capítulo 2, verso 14 e ao 16. Efésios 2, 14 ao 16. Pois ele é a nossa paz, que de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, por meio da cruz. Então Cristo não apenas restaura nosso relacionamento com Deus na vertical, mas ele remove também as barreiras entre pessoas. Por quê? Porque a reconciliação por meio de Cristo restaura na horizontal, na vertical e na horizontal. Vai promover o quê? Unidade e reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o ministério da reconciliação é parte do chamado cristão, onde eu vou refletir a obra de Cristo, que nos reconciliou com Deus e com os outros. A Wayne Grudem argumenta que a redenção em Cristo transforma todos os relacionamentos humanos. Se houve um novo nascimento, irmão, vai restaurar, vai restaurar. A unidade da igreja, e precisa haver essa unidade da igreja, porque é o testemunho da reconciliação realizada com Cristo. Quando eu vejo algum irmão da igreja que não está assim reconciliando com o outro, eu lembro dele aqui dessa aula. Se ele entra no meu gabinete, para um aconselhamento, eu vou lembrar ele dessa aula aqui. Por quê? Porque a igreja deve ser o testemunho de que em Cristo todos nós fomos reconciliados com Deus e fomos reconciliados também com o próximo. Entenda, a reconciliação não é opcional, mas ela é uma opção tangível do evangelho em ação. Porque em Cristo eu sou uma nova criação. É isso que a Bíblia diz. E 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, a transformação de caráter e vida acontece nesse processo de santificação. Quando eu nasço de novo, é uma nova criação em Cristo. O meu espírito foi regenerado, eu começo agora a ter uma relação com Deus, e agora eu começo também uma restauração na relação com o próximo e uma relação comigo mesmo. Esse processo é a santificação. A santificação é um processo contínuo pela qual eu e você somos moldados à imagem de Cristo. Ou seja, restaurando a imago Dei em nossa vida. Ou seja, até o final. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Essa transformação ela envolve mente, corações e ações. Então, e ela vai evidenciar-se o meu relacionamento com Deus e com os outros. Então vai ser muito nítido. Se eu estou nesse processo de transformação, isso é visto no meu relacionamento com Deus. Isso é visto no meu relacionamento com o próximo. Wayne Grudem vai afirmar que a nova criação, tanto é um estado presente como uma promessa futura. Vou te explicar. Em Cristo, somos capacitados a viver como reflexo da graça de Deus, mesmo em mundo caindo. Mesmo em um mundo caído. Ou seja, ela é um estado presente, já é uma realidade. Meu espírito foi regenerado. E agora eu estou num processo, numa promessa futura,
que eu serei como Cristo é. Eu serei como Cristo é. Entendo, o homem foi criado para glorificar a Deus. E ele foi criado para desfrutar de uma comunhão com Ele. Essa relação é refletida nos relacionamentos humanos. Ela deve demonstrar amor, deve demonstrar reconciliação com o próximo. Em Cristo, tanto a nossa relação com Deus na vertical, quanto com o próximo na horizontal é restaurado. É restaurado. E somos transformados em novas criaturas para viver em santidade e amor. Quando eu converso com um casal na igreja, um homem e uma mulher, muitas vezes o marido, ele fala da mulher, dos comportamentos, e eu pergunto para ela, você nasceu de novo? Não, pastor, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, o meu relacionamento com Deus é restaurado, e o meu relacionamento com o próximo. Então, essa é uma evidência do novo nascimento. Como eu estou me relacionando com Deus e como eu estou me relacionando com o próximo. Deus abençoe a sua vida. Nós terminamos aqui mais um módulo pela graça de Deus. Então, estamos chegando ao final de mais um módulo. Amanhã começamos o módulo 5. Módulo 5. E o que vamos falar? Vamos falar da redenção e a nova criação. O plano eterno de Deus. Pastor, mas o senhor já falou da redenção. Não, eu só comecei. Agora, no módulo 5, nós vamos falar mais dessa redenção. Nós vamos falar mais do problema do pecado, vamos falar sobre a santidade de Deus, juízo de Deus, vamos falar o plano da redenção, o plano na eternidade, a redenção na eternidade, a aliança na graça, o Messias prometido. Vamos falar da encarnação de Jesus. Ou seja, nós estamos construindo esse caminho. Meu irmão, eu não tenho dúvida. Você que está fazendo a nossa formação em teologia, quando chegar no final, a sua compreensão da Bíblia vai ser tão grande. Eu estou tão feliz com esse projeto, tão feliz em estar aqui com você, tão feliz em você ser um apoiador, não só por nos abençoar em missões, mas saber que no final você vai ser certificado e você vai sair no final dessa caminhada realmente como alguém que pode dizer, eu sou um teólogo, eu conheço as Escrituras, eu conheço de teologia, então eu estou muito empolgado de estar aqui com você. Não é um peso, é uma alegria muito grande. Eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus.